né? Boa noite a todos, obrigada pela presença. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre os animais e na visão do espiritismo. Nessa palestra é baseada em vários livros, até vou mostrar alguns livros aqui. A gente tem aqui na biblioteca, para quem tiver interesse, tem vários tipos de livros de histórias, tem a parte científica, tem a parte até mediúnica, bem interessante, a gente tem na nossa biblioteca depois, quem quiser ler com mais calma em casa, né, eu recomendo. E o título da palestra é baseada nesse livro, que é chamado A Questão Espiritual dos Animais. Essa aqui é a versão em inglês, mas tem a versão em português, que é bem interessante e foi escrito por uma médica veterinária, né, essa Rivênia Prada. Ela é lá de São Paulo, ela é a professora universitária aposentada, e ela era médica veterinária, então ela escreveu sobre os animais e vários temas que a gente vai falar hoje é baseado nesse livro. E também outros livros, um que é muito legal, que eu também trouxe aqui, é esse aqui, Todos os Animais Merecem Céu, que também é uma história, mas nessa história vai contando vários casos e vai mostrando o lado espiritual. Tem uma colônia espiritual para animais, onde eles vão e aprendem, e também é bem interessante, recomendo. E eu só peço também, como tem muitos slides, se tiverem alguma pergunta para deixar para o final. Pode ser? Combinado? Então, esses são os temas que a gente vai trazer, né? E como são vários temas, eu vou falar assim, mais por cima, mas alguns temas até dariam palestras, né? Então, a gente vai falar sobre alguns conceitos da evolução do espírito humano, do animal, inteligência, sofrimento, reencarnação, suicídio, carne e abatedouros e a nossa responsabilidade. E, por último, esse novo conceito de ética animal espírita, que, na verdade, é uma coisa nova, que essa palestra eu preparei, acho que faz alguns anos, mas mais recentemente eu vi pelo livrinho da FEB, onde eles trazem esse novo conceito de ética animal espírita. Então, eu vou falar no final também, tá bom? Então, só para falar alguns conceitos básicos do espiritismo, né, a gente tem essa trindade universal. O que seria isso? A gente tem Deus. Deus criou o princípio inteligente e criou o princípio material. E tudo no universo provém dessa junção do espírito e da matéria, vindos de Deus. Inclusive os animais e o homem, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que a ciência fala sobre a evolução da matéria? Então, a gente conhece que tem a história ou a teoria da formação dos universos, dos planetas, e depois aqui dos animais, as primeiras células, e os animais, até os répteis, mamíferos, até a chegada do homem na Terra. Então, essa é a visão científica. E o que mais a gente sabe sobre a visão científica? Que é essa evolução humana. Então, a biologia e a antropologia, não tem dúvidas que os seres humanos evoluíram de uma espécie animal chamada Australopithecus. E o DNA de humanos e chimpanzés é bem parecido, compartilha 98% de identidade. Inclusive, aqui no cantinho está meio pequeno, mas isso aqui é mostrando a espécie humana, que é o Homo sapiens, que ele é do reino animal, Não existe um reino do homem, humano. A gente faz parte do reino animal também. E a gente é da espécie da classe mamíferos, da ordem dos primatas. Então, é uma tentativa de mostrar como a gente está mais próximo dos animais do que a gente espera, o que alguns desejam. Mas a gente realmente, pela ciência, a gente é classificado no reino animal também. Mas agora vamos ver, então, a visão espiritual. No livro A Gênese, de Allan Kardec, a gente aprende sobre a evolução humana, que é uma revelação espiritual. Os espíritos vieram trazer a parte espiritual dessa evolução. Então, esse diagrama também mostra a evolução, que começa com Deus, tem essas sementes da vida, ou a mônada, que gera matéria inorgânica, aí tem protoplasma, vírus, bactérias, protozoários, plantas, animais, mamíferos, primatas, e, finalmente, a chegada do espírito humano na Terra. Então, esse livro, A Gênese, fala desse processo todo, que, claro, é complexo, e a gente ainda não entende os detalhes, mas, por cima,
também fala sobre, isso seria a visão espiritual da evolução humana, né? Que é um processo de semeadura espiritual, e por detrás de cada transformação da matéria existe esse princípio inteligente que transforma a matéria e que participa na evolução, né, da matéria até a chegada dos humanos. Né? Em um livro, acho que aqui não tem citação, mas eles falam que assim, a evolução acontece do átomo ao anjo, né? Passando pelos animais, humanos, aí os humanos evoluindo até chegando ao anjo. Então, isso é um processo evolutivo que nós estamos passando por ele, né? Uma jornada do princípio espiritual até os espíritos perfeitos. E falando mais um pouquinho sobre a evolução do espírito. Esse princípio inteligente que está nos animais, nas plantas, que vai se desenvolvendo, chega algum momento, ele passa por um processo que eles chamam de processo humanizador. Então, esse espírito inteligente, que era mais primitivo, ele se desenvolve e vira uma alma humana, né? Então, aí nasce na Terra como um humano encarnado. Aí no livro dos Espíritos tem uma pergunta assim: então pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? O nosso espírito teria sido o princípio inteligente? Sim, porque esse princípio inteligente, né, ele vai pelos seres inferiores, e aqui inferior não é sentido pejorativo, é sentido que inferior na escala evolutiva, veio antes, está antes na escala evolutiva. Né? Então, sim, esse princípio inteligente, ele se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida. Né? Então, vai passando por experiências até chegar em algum momento que vira um espírito humano. Né? Até tem uma nota assim, que o espírito humano ele não foi assim uma rocha ou uma planta, por assim dizer. Né? Ele só é chamado de espírito humano após ter passado por esse processo de humanização. E aqui também só confirmando, né? Tem outra pergunta. Então, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, né? Existe ali aquele princípio espiritual? Sim, e que sobrevive à matéria, né? Que os animais também reencarnam. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, sim, os animais têm uma alma, têm um espírito, né? Que às vezes as pessoas se perguntam e duvidam. E ainda falando sobre essa visão espírita, né? O Emmanuel, no livro também com o mesmo nome, ele fala que esse trecho sobre os animais, né? Então, ele fala assim, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos em seu acanhado círculo evolutivo, né, dos animais. Os animais são os nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de muitos que insistem em negar. Então, às vezes, tem gente que acha assim que não é legal falar isso, né? Que a gente está tão próximo dos animais ou se sente ofendido, mas não, faz parte da criação de Deus. Somos da criação de Deus e os animais também. As plantas, a natureza, o universo, tudo é criação de Deus. A gente não deveria se sentir ofendido por isso. Né? Então, agora, vamos falar só um pouquinho sobre a diferença entre o espírito humano e o espírito animal. Então, eles vêm da mesma essência de Deus, do princípio inteligente, do princípio material, né, que foram evoluindo. Mas a gente está em diferentes níveis de evolução. Né? A alma humana, após a morte, ela preserva a sua individualidade e a autoconsciência. Então, quando a gente morre, a gente ainda tem autoconsciência, a gente até lembra de outras vidas, a gente raciocina, né? A gente tem essa inteligência. E a alma animal também preserva a individualidade, mas a sua inteligência está em um estado adormecido. Então, também é chamado de fragmentado. Né? Então, é um pouco diferente nesse sentido. E aí, nesse livro sobre a questão espiritual dos animais, né, que muita gente fala assim, os animais estão aqui para nos servir, para servir o homem. Né? Mas aí, então, essa médica, e depois até eu vi que na Gênesis também fala sobre isso, por que os animais existem? Será que eles existem para nos servir? Fica a pergunta, né? Mas vamos ver o que a ciência fala para a gente. Então, se a gente for colocar em perspectiva, né, isso aqui seria uma representação da linha do tempo, mas separado por eras geológicas. Tá? Então, a criação da Terra é lá embaixo, que foi há 4 bilhões de anos atrás.
né? 4,6 bilhões de anos. Aí, há 1,7 bilhões de anos, onde está esse asterisco aqui, ó, aqui surgiu o primeiro animal pluricelular. Então, está lá embaixo. Acho que quando eu faço assim não aparece. Mas tá, esse asterisco aqui, ó. Então, lá surgiu o primeiro animal pluricelular. Aí passaram-se muitos anos, tipo, mais de 1 bilhão de anos. E tem agora o outro asterisco lá em cima. Lá é quando surgiu a primeira espécie humana. Então, muito tempo depois. Então, nesse meio tempo, que na era mesozoica, que é essa era verde, surgiram os dinossauros. Eles surgiram, viveram na Terra e desapareceram. E nunca nem encontraram nenhum humano. Será que os dinossauros vieram aqui para nos servir? Se a gente nem estava aqui na Terra ainda? Então, coisas que fazem a gente pensar sobre sobre esse conceito. Então, os animais, ou os humanos, chegaram na Terra no último minuto, no último segundo da criação da Terra. Os animais já estavam aqui há muito tempo, vivendo a vida deles, sem a gente. E ela continua, né? Ela fala assim que é muito estranho esse conceito na nossa cultura, que os animais existem para servir os homens. Ela diz, é necessário fazer um grande esforço para entender por que essa ideia existe, já que é injusta e falsa. Eles existem por razões intrínsecas, matéria e princípio inteligente compartilhando evolução. Nós mesmos já existimos neles. Então, a gente também já passou por algumas espécies animais, quando a gente era princípio inteligente. E até na Gênese, depois que eu achei isso em algum lugar, que ele fala assim, o Allan Kardec, o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Então, Allan Kardec já falava isso lá em 1800 e pouco. Mas é claro que a gente interage com os animais, a gente adquire experiências e conhecimento, e os animais também adquirem experiências e conhecimentos com essa interação. Faz parte da nossa evolução interagir com os animais. Isso é uma coisa boa. Agora vamos falar um pouquinho, então, dessa inteligência animal. Então, vários livros tinham várias histórias e casos sobre os animais, e aí falavam um pouquinho dessa inteligência. Então, muitos estudos hoje em dia são capazes de mostrar a inteligência dos animais, tanto quanto chimpanzés, golfinhos, elefantes, porcos, polvos, gatos, cachorros. Inclusive, polvo, saiu até um documentário sobre o polvo, My Octopus Teacher, Que, tipo, até o polvo, que é um fruto do mar, assim, não sei bem como é classificado, também é inteligente, Então, imagina animais mais superiores, mais, tipo, mamíferos, primatas. Então, mas claro que a gente sabe que essa inteligência é relativa, em relação ao homem. Os animais não têm, assim, o senso moral, ou raciocínio lógico. Ele é uma inteligência fragmentada. Não que eu saiba o que é isso, mas é mais primitiva que a nossa. E essa foto, eles falam que assim, é uma foto icônica tirada de um primata, porque os primatas antes nunca foram vistos usando ferramentas. Então, essa foi a primeira vez que foi tirada uma foto, um animal usando uma ferramenta para caçar. Isso provavelmente foi algo que foi aprendido muito certamente com um humano. Talvez eles observavam os pescadores da região e começaram a fazer igual. Então, mostra também como eles também estão evoluindo. Como a gente evolui, os animais também evoluem. E tem umas historinhas aqui só para ilustrar, que esses chimpanzés Lucilana. Então, na Universidade de Nevada, eles fizeram alguns experimentos. Eles pegaram esses 2 chimpanzés e ensinaram eles a se comunicarem usando linguagem de sinais. Então, eles aprenderam a se comunicar entre eles com linguagem de sinais e com os humanos. Então, isso até foi aqui na Universidade de Nevada. Acho que isso já faz tempo, que é um livro mais antigo. Aí, outra historinha aqui, o cavalo Hans. Esse cavalo, eles conseguiram ensinar o cavalo alemão, ou então ele entendia alemão. Provavelmente ele era aqui dos Estados Unidos. Mas eles ensinaram uma outra língua e ele sabia resolver problemas matemáticos simples, como 2 mais 3, 5 vezes 2.
Inclusive, ele aprendeu um alfabeto pré-definido que era usado para comunicação. Então, né, ele aprendeu uma coisa, claro, mais primitiva, mas ele aprendeu e ele usava para se comunicar com as pessoas que estavam fazendo a pesquisa. Né? Então, isso é um cavalo, né? E outra historinha, o cachorro Rolf, né? Esse cachorro, ele vivia numa casa e tinha uma senhora e ela tinha uma filhinha. Aí ela estava ensinando a filhinha quanto era 2 vezes 2. Ela estava ensinando a calcular 2 vezes 2. Só que a menina não queria saber de dar resposta. Estava emburrada, não falava. E a mulher falava 2 vezes 2, 2 vezes 2. E o cachorro foi no braço dela e fez 1, 2, 3, 4. Meu Deus. Então, ele aprendeu, eu acho que ele já sabia a resposta, hello é 4, e a menina não fala, e ele meio que deu a resposta para a mulher. Né? Então, isso é uma anedota aí contada nesse livro que eu li. Né? Achei muito interessante. Agora vamos falar de casos de premonição animal. Olha só. Então, tem esse registro, né, de esse primeiro caso aí na região de Trácia, no ano de 481 a.C., na Grécia Antiga, né, pássaros e gansos que eles fugiram da região antes de um terremoto. Então, essa região teve um terremoto, mas antes foi se registrado que muitos pássaros e gansos simplesmente evacuaram a região. Provavelmente, na hora que aconteceu isso, ninguém sabia o porquê, mas logo depois aconteceu o terremoto. Aí, o segundo caso, né, o pássaros e cães, também, isso já foi, assim, em 1883, né, nessa ilha de Krakatoa, que é uma ilha vulcânica na Indonésia. Então, os pássaros fugiram da ilha e nunca mais voltaram para ele. Também evacuaram a ilha. E os cachorros que viviam lá, eles tentaram fugir de suas coleiras. Eles latiam sem parar. Mas acho que não conseguiram, né? Porque estava na coleira, coitado. Mas logo após isso, então, teve erupções vulcânicas na área, onde a ilha foi quase completamente destruída. Né? Então, os animais sentem. E aí, outro caso também, esse cavalo Pierre, ele ficava perto de uma mina de carvão. Então, por 2 vezes, ele conseguiu avisar os mineradores que ia cair, né? Que ia desabar a mina de carvão. Ele fazia sons estranhos, ele agia de uma maneira estranha para fazer com que os mineiros saíssem do local. E eles saíam, e depois que eles saíam, desabou no local. E aqui, a última historinha, tem mais histórias, né? Mas eu peguei algumas. Gatos de Londres e o bombardeio alemão. Tinha uma senhora que ela foi salva porque ela tinha uma gatinha e a gatinha pegou todos os filhotes e levou para a porta da casa dela e ficou lá, não saiu de lá. Né? E isso era quando estava tendo a guerra. E porque a gatinha dela fez isso, a senhora que morava lá no apartamento resolveu ir para um abrigo, que era abrigo de proteção contra bombas. Provavelmente estavam chamando as pessoas para ir e algumas pessoas não queriam ir. Mas os gatos, né, tipo, foram na porta da casa e falaram assim, hello, vamos, vamos. E essa senhora é um relato realmente que aconteceu. Ela conseguiu se salvar do bombardeamento alemão, né, que aconteceu lá nessa época. Inclusive, não sei se alguém viu o filme Leave the World Behind, ou Deixe o Mundo para Trás, do Netflix, que tem algumas cenas em que vários animais começam a agir de uma forma que não é normal. Acho que era vários, tipo, Bambis, né? Ou não sei qual que é o animal que vão todos para um lugar e ficam olhando para a menina, e a menina fica olhando para eles assim, e a menina entendeu que algo estava errado, porque a menina teve a intuição e sentiu que os animais não estavam, né, agindo de uma maneira normal, e ela seguiu os animais, e para quem viu o filme, né, foi bom, não vou falar para não dar spoiler aí do filme, assista o filme. Mas também, assim, para quem tem animais de estimação, preste atenção. Se o seu animalzinho começar a agir meio estranho, tenta ver o que ele está querendo te dizer. Né? Às vezes pode ajudar em algumas situações difíceis. Agora, sobre sofrimento e evolução. Por que os animais sofrem? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem, né? É difícil, assim, porque a gente vê o animal sofrer, principalmente bichinho de estimação, é muito ruim, né? Ninguém gosta de ver o animal sofrer. Então, Herculano Pires, no livro O Mistério do Ser, Antes da Dor e da Morte, ele fala assim: os animais sofrem porque evoluem.
conscientemente ou inconscientemente, a evolução sempre vem com dores de parto, que promovem transições evolutivas para reinos superiores. Né? Então, esse sofrimento, né, é consequência do esforço de coisas e seres, lutando com obstáculos internos e externos que todos enfrentam nos passos da evolução universal. Então, assim, faz parte da evolução, mas a gente sabe também que os livros, eles trazem há colônias espirituais que fazem resgate de animais e há equipes que vêm em determinadas situações e eles ajudam a passar, não sei, talvez, imagina assim, tem uma queimada, né, tem fogo num lugar, há equipes espirituais que vão parar os animais. Em alguns casos, eles falam que eles podem fazer assim, botar substâncias que dão anestesia, né, ou pode talvez tirar o espírito antes que fique muito ruim a dor, antes que aconteça algo assim muito ruim para o animal, porque os animais, nesse período da evolução que eles estão, eles não têm karma, eles não têm nada para expiar, eles só têm provas, coisas a aprender. Né? Então, o sofrimento não é em relação a karma, mas sim a aprendizado. E nunca deve ser... Os espíritos superiores estão sempre ali para que não haja sofrimento desnecessário. Né? Agora, continuando, então, o que se fala sobre doenças e passes? Né? Então, os animais, principalmente os que vivem mais perto do homem, eles podem absorver as nossas energias, né, negativas e adoecer. E também eles podem absorver as energias do ambiente e adoecer. Né? Então, a pergunta é assim, então, se a gente tem um animal em sofrimento perto de nós, né, a gente quer apelar para o passos, orações, água fluidificada, isso é válido em relação aos animais? Sim, sim, é válido. Tudo é válido quando servimos ao bem em nome de Deus. E os animais também merecem toda forma de ajuda. Aí eles falam assim, só tome cuidado com um passe direto ou com a água fluidificada, porque a nossa energia como ser humano, ela é mais concentrada. A do animal não é tão concentrada. Então, assim, a nossa energia é mais forte. Eles falam que nem todo mundo deve tentar dar um passe diretamente no animal. Né? Essa energia ela deve ser trabalhada para que seja feita com segurança. Eles falam assim, a melhor maneira seria rezar pelos animais, né? Mas tem alguns lugares que fazem tratamento, acho até assim de passes, mas são lugares que sabem como fazer isso, né? Eles falam só para tomar cuidado. Mas que a maneira que sempre assim vai ajudar é rezar, porque mesmo quando o animal não precisa das nossas energias da oração, eles usam essas energias que foram geradas na oração para tratar outros animais, ou eles deixam armazenadas no universo. Isso que estava escrito no livro, né? Eu achei bem legal. Então fica ali armazenada. Sempre que a gente ora, se não é utilizado aquela boa energia para alguma coisa, ela vai ser armazenada para ser usada quando for preciso. Agora vamos ver sobre a reencarnação animal. Então, sim, né, os animais reencarnam também como nós humanos. Então, depois de desencarnar, o espírito preserva sua individualidade, embora não tenha autoconsciência como os humanos. Eles geralmente ficam no mundo espiritual por um curto período de tempo. Eles não têm livre-arbítrio, né, agem por instinto, então eles não podem escolher a espécie a reencarnar. E existe câmaras de reencarnação, onde o perispírito do animal é colocado e ele passa por um processo de miniaturização. Esse processo é mais rápido, né? Porque a gente também, para reencarnar, vai passar por um processo de miniaturização do perispírito para poder ser encaixado no feto, né? Então, eles também passam por esse processo, né? Só que, para eles, é assim, para os insetos, esse processo leva segundos. Para os pequenos animais, leva horas. Para os cachorros, dias, e para animais maiores, como elefantes e baleias, leva alguns meses. Achei que era interessante essa informação. Eles falam também que a reencarnação é compulsória para os animais, né? E o processo é sempre assistido por trabalhadores das colônias espirituais. Né? Então, tem trabalhadores espirituais que eles focam só nos animais, né? Que a missão deles, naquele período, é para os animais. E num dos livros do Marcel Benedetti, que é esse aqui, que um desses é esse aqui, Todos os Animais Merecem o Céu, ele também era médico veterinário já falecido, ele fala que
ele fala das colônias espirituais Jonesy e Rancho Alegre, que são colônias espirituais especializadas em tratamento animal, tratamento e resgate animais. Então, é bem interessante o livro, estou fazendo propaganda. E esse aqui também é aqui da biblioteca. Agora vamos ver, então, umas histórias que tem lá nos livros sobre reencarnação e histórias de animais no mundo espiritual. Né? Então, tem algumas histórias com o Divaldo Franco, que é um médium, né, muito conhecido, palestrante espírita, e também do Chico Xavier, que é o médium mais famoso do Brasil, já falecido. Né? Então, a primeira história do Divaldo Franco foi assim, ele foi convidado para dar uma palestra lá em Campo Grande. E aí, quando ele chegou na casa da senhora que estava hospedando ele, de repente ele deu um grito, porque um cachorro pulou em cima dele e botou as patas assim no ombro dele, ele deu um berro. Só que ninguém viu o cachorro, só o Divaldo. Aí todo mundo falou, mas o que aconteceu, Divaldo? Ele falou, o cachorro pulou em cima de mim, o cachorro, e descreveu o cachorro. E a senhora ficou emocionada e falou assim, era o meu cachorro, que faleceu fazia alguns meses. Né? Então era o cachorro da senhora da casa, e ela ficou muito emocionada, e ela sentiu que o cachorro estava meio que falando assim, olha, eu tô aqui, a vida continua, né? Era meio que ele falando da sua presença, né? Da sua imortalidade. Né? Então, o outro caso do Chico Xavier e o cachorro Lorde. Esse aqui era do irmão dele. Esse cachorro Lorde era do irmão José, do Chico. Né? Que o José faleceu e deixou esse cachorrinho Lorde para o Chico. O Chico era apaixonado pelo cachorro, se tornaram parceiros, mas depois de 6 anos o cachorro teve uma doença prolongada e faleceu. Aí, mas no último momento, antes de morrer o cachorro, o Chico viu o irmão dele, José, chegando perto do cachorro e tirando o espírito do cachorro, do corpo. Né? Então, ele viu esse processo ali, né, do desencarne do cachorro. E o irmão dele ajudou. E aí, depois disso, sempre que o irmão dele vinha visitá-lo, visitar o Chico, né, ele vinha com o cachorro em espírito. Né? Então, o Chico via o irmão e o cachorro no lado espiritual. E eles falam que, assim, nem todos os animais, eles reencarnam rapidamente. Tem uns que ficam, que é permitido, tem exceções que é permitido que os cachorros fiquem perto da crosta terrestre, perto das famílias, das pessoas que eles amavam. Então, é dado essa permissão em situações que realmente tinham vínculos de amor, né, entre as famílias e os animais. Eu achei isso também bem legal, né, bem bonito, né, principalmente para quem tem animaizinhos de estimação. E depois, então, o último, tem várias histórias do Chico Xavier com cachorros, várias. Ele adorava bichinhos assim de estimação. Então, agora essa daí, ele também tinha agora um outro cachorro chamado Dom Pedrito, que ele amava muito. Mas um dia o cachorro foi atropelado e morreu. Chico ficou muito triste, mas aí um certo dia ele estava atravessando a rua e veio um filhotinho andando atrás do Chico, dele, né? E aí o mentor do Chico, o Emmanuel, falou assim, Chico, esse cachorro que está te acompanhando aí, esse filhotinho, ele é o Dom Pedrito, que reencarnou. Então o Emmanuel avisou o Chico, esse aí era o Dom Pedrito que reencarnou. Aí ele pegou e ele adotou um novo cachorrinho, aí deu-lhe um nome de Brinquinho. Então, só mostrando, né, que realmente a vida continua, tem reencarnação também. E agora sobre a eutanásia, né? Como essa autora, né, ela era médica veterinária, então ela foi falar também sobre a eutanásia dos animais, né? Então, vamos ver o que ela fala sobre isso. Então, ela considera que deveria ser a última alternativa, né? Quando não há outro tratamento disponível e se o animal está sofrendo com dores. Né? Então, nesse caso, não seria condenado pela espiritualidade, né? Que realmente é um ato de amor pelo animal, né? E o estado do animal deve ser analisado por um profissional, como um veterinário, que sabe o que é o melhor para o animal. Né? E apenas o veterinário deve sugerir esse procedimento. Então, eles falam assim que é um procedimento em favor do paciente, né? E não deveria ser feito por conveniência, né? Como às vezes a gente sabe que é feito. Por exemplo, por motivo de mudança de uma casa para o apartamento,
ou se o animalzinho está com incontinência urinária, ou se já está ficando velhinho, está paralisado, né? Então, nesses casos, não seria recomendado. Né? Então, os animais não devem ser descartados só porque estão velhinhos ou cegos. Né? Então, essa seria a recomendação espiritual. Agora vamos falar suicídio animal. Quando eu vi esse tópico, eu achei estranho, mas vamos ver o que fala aqui. Então, na verdade, tem muitos casos documentados em livros e artigos de suicídio animal. Né? Acontece geralmente com animais mais evoluídos, né? Porque eles são mais individualizados, mais inteligentes e sensíveis. Né? Eles estão mais próximos da gente. Então, os motivos geralmente são emocionais, né? Por amor, saudade, tédio, vergonha, depressão, tristeza, melancolia. Então, por vários motivos. Né? Então, também tem algumas histórias sobre isso. Uma que era assim, um zoológico em Viena, na Áustria, havia uma jaula enorme que tinha macacos e raposas. Tinha um macaquinho que ele adorava brincar com uma raposa. Eles viraram melhores amigos. Passaram o dia inteiro brincando na jaula. Um certo dia, o pessoal lá do zoológico, eles tinham que separar os ambientes, botar uma parede provisória ali. Quando botaram essa parede provisória, esse macaquinho, ele ficou desesperado, porque ele não queria que fosse separado dos amigos, né, da raposa. Então, ele ficou desesperado e pulou no tanque de água para tirar a sua própria vida. Mas um dos guardas viu que aconteceu isso, foi tentar salvar o macaquinho, ele mordeu a mão do guarda e não queria deixar. Então, o guarda foi lá e tirou a parede, aí o macaquinho ficou feliz. Mas, eles falam assim que porque era pela ordem do zoológico, eles tinham que botar a parede para dividir as jaulas. Aí, finalmente, um dia lá botaram a parede e no dia seguinte acharam o macaquinho morto, porque ele tinha realmente se atirado no tanque de água. Então, essa é uma das histórias, né? E tem várias histórias de cachorro também que cometeram suicídio depois que os seus tutores morreram. Em alguns casos, durante a cremação, os cachorros pulam no fogo, porque o seu tutor está ali, eles querem estar junto, ou querem ajudar, ou também recusando água e alimentos, ou se afogando em lagos e rios. Né? E também, hoje em dia, a gente sabe que há muitos vídeos que mostram animais agindo de uma maneira assim autodestrutiva, né? Se flagelando porque eles estão ou, né, em jaulas pequenas, né, ou parques aquáticos que não tem local ideal para eles, então eles batem com a cabeça nas paredes, né? Tem, acho que galinhas que elas mesmas se bicam e bicam outras galinhas, porque é uma situação de estresse, né? Não é uma situação natural. Então, também há muitas histórias e vídeos na internet sobre isso, né? Zoológicos, parques aquáticos, fazendas industriais e etc. Né? Agora vamos ver o próximo tópico. Nesse livro ela também fala sobre a carne animal, né? Vamos ver, comer ou não comer. O que o livro dos Espíritos nos diz sobre isso? Então, lá na pergunta 723, a alimentação animal é para o homem contrária à lei natural? Em vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação dá ao homem o dever de manter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, portanto, se alimentar conforme as exigências de seu organismo. Então, conforme a necessidade. Então, vamos ver aqui. Essa pergunta foi feita e publicada em 1857, né, na época de Allan Kardec. Aí, mais para frente, na verdade, há várias referências sobre esse tema, que, inclusive, eu tenho esse livretinho aqui que foi lançado pela FEB mais recentemente, que é meio que... Na internet tem um catálogo de referências, né, sobre animais em obras espíritas, né, sobre animais, natureza, sobre ecologia. Então, tem várias situações que também relacionadas a esse tema, mas mais recentes. Né? Mas, por exemplo, uma aqui que a gente pegou, né, o Consolador. Então, foi o Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 129. Ele responde assim, né? É um erro para a humanidade comer carne? Ele fala assim, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, das quais derivam numerosos vícios da nutrição humana.
né? Mas depois ele complementa essa resposta. Ele fala assim: mesmo que o corpo exija determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade de matadouros e frigoríficos. Mas temos que considerar que a máquina econômica, né, de que tantos dependem, suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Né? Então, Emmanuel, ao mesmo tempo que ele diz que é um erro, ele fala assim, mas isso é um processo, nada é feito da noite para o dia. Né? Então, nada muda rapidamente na natureza. Porque tem várias questões aí, né, da economia do local, né, de famílias. Então, tudo é um processo que tem que ser adaptado aos poucos. E também notem que as respostas são diferentes, mas a gente tem que entender o contexto, né, em que foram escritas. Né? No caso, tem aí quase 100 anos de diferença entre uma e outra. Né? E a cultura, e também, na época do Kardec, tinha-se pouco conhecimentos científicos, né, sobre até alimentação, estudos, né, etc. Então, agora vamos ver os abatedouros. A visão espiritual de um abatedouro. No livro Missionários da Luz, né, o André Luiz diz que nesses lugares os espíritos de baixa energia vibratória se acumulam para vampirizar o fluido vital que escapa dos animais sacrificados. Né? Então, assim, não é um lugar legal. Né? A visão espiritual não é legal. Aí também nesse livro, Todos os Animais Merecem o Céu, eles também falam do abatedouros. Aí eles descrevem assim como que é a chegada dos animais, o processo de abate, quando eles vão embalar a carne, e até descreve que lá no abatedouro também tem um refeitório. As pessoas fazem as refeições lá, que também tem carne, e descreve assim como a aura da pessoa muda, a cor, né, quando tem a ingestão. Como muda um pouco, acho que é a célula, a vibração. Eu não vou entrar em detalhes, mas também tem nesse livro, acho que é Os Animais Merecem o Céu, tem detalhes para quem quiser dar uma olhada. E agora, o que então a ciência fala sobre isso, né? Saúde e ciência, comer ou não comer. Então, um exemplo, né? A Academia Americana de Nutrição e Dietética fala que dietas vegetarianas planejadas, incluindo vegetarianas ou veganas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem fornecer benefícios à saúde. Dietas vegetarianas bem planejadas são apropriadas para indivíduos em todas as etapas do ciclo de vida, né? Tanto na gravidez, amamentação, infância, adolescência, e também para atletas. E também tem outras organizações, né, relacionadas à saúde que também corroboram, né, com essa ideia, né, endossam dietas à base de vegetais, né, como a Organização Mundial de Saúde, Associação Dietética Britânica, Faculdade de Medicina de Harvard e outras mais. Né? E hoje em dia também a gente tem acesso a alguns documentários, né, por exemplo, no Netflix. Tem a Dieta dos Gladiadores, que é The Game Changers, né? Ou Forks Over Knives, né? Ou Você é o que você come, o Desafio dos Gêmeos, que eu acho que é um dos mais recentes, né? Que em inglês é You Are What You Eat. Então, que é demonstrado também os benefícios de dietas à base de vegetais. E também tem vários médicos hoje em dia que eles também apoiam essa ideia e estão começando a divulgar, né? Como uma maneira também para a nossa saúde, né? E também para o meio ambiente. Agora, então, vamos ver outro tópico aqui que fala no livro, esse acho que é Todos os Animais Merecem o Céu. Não, Todos os Animais São Nossos Irmãos. Ele fala assim, que a gente não deve usar essa palavra dono, né? Então, não use a palavra dono, é porque essa palavra implica posse, e ninguém possui um animal, né? Na verdade, a gente é tutores em seu desenvolvimento espiritual e não possuidores, né? Nós ensinamos, mas também aprendemos. Né? Os animais são companheiros de jornada, merecem respeito e, acima de tudo, amor. Então, na verdade, a gente deve considerar os animais, ou a gente deve nos considerar os irmãos mais velhos dos animais, né? Mais velhos e mais experientes. E esse Derek aqui que eu botei, na verdade, ele é um professor na colônia espiritual Rancho Alegre, né? Lá do livro que eles falam. No livro tem a história de um médico veterinário que, quando ele dorme, ele vai para a colônia espiritual, Rancho Alegre, e lá tem classes, né? Tem aula de vários temas relacionados aos animais.
Então, quem tem esse interesse é levado para essa colônia e eles estudam a visão espiritual dos animais. E o Derek é o professor dessa colônia. Então, ele que está mostrando no livro, mostra várias coisas. E ele que fala assim, não use a palavra dono, né? Use a palavra tutor. Então, a nossa responsabilidade como irmãos mais velhos, né? Principalmente para os animais domésticos, né? Eles aprendem muito de acordo com a maneira que os tratamos. Né? Que a gente tem mais envolvimento direto com os animais, né, domésticos. Então, se a gente trata um animal com respeito, eles vão aprender sobre o respeito. Se com indiferença, é o que eles aprenderão. Né? Se eles sofrem agressão, então eles vão aprender a atacar e se tornarem violentos. Então, os animais também estão aprendendo com a gente. Eles veem, né, como a gente age e é como se fosse, né, eles estão vendo o que está acontecendo e eles estão aprendendo. Então, o Emmanuel fala assim no livro, né? Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais, na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Então, a gente sabe que a gente tem muita responsabilidade em nossas mãos como seus tutores nessa vida. Agora vamos ver os animais aí silvestres. Né? Então, o André Luiz, no livro Conduta Espírita, de 1960, tem um capítulo que é Perante os Animais. Né? O que ele fala aqui? Então, abstenha-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens. Né? Aves, peixes, para fins recreativos, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros crimes disfarçados. Né? Então, quando eu li sobre isso, me veio na cabeça assim, as touradas, né? Rodeios. Né? Não é nem para alimentação, é para o puro entretenimento. E o animal está sofrendo ali, né? Até pescaria e caça esportiva. Né? E farra do boi, onde eu cresci tinha farra do boi lá no Brasil. Caçadores de troféus. Isso, briga de galo, corrida de cavalo. Né? Tudo que acaba prejudicando e maltratando os animais, né? Então, para a gente, é um convite para a gente tomar cuidado aí com as tradições, o que a gente considera diversão. Né? É para pensar, né? Porque no Espiritismo a gente sabe que nada é proibido, né? É só informação para a gente entender o lado espiritual, pensar e tomar as nossas decisões. Então, agora, por último, vamos ver esse novo conceito aí de ética animal espírita, né? Que inclusive tem esse livreto que foi lançado pela FEB e pelo MOB, que é o Movimento pela Ética Espírita Animal. Na verdade, são 2 livrinhos. Esse é o volume 1 que eu consegui, mas tem o volume 2 também que está ali. Então, eles são vários trechos de obras espíritas onde se fala sobre os animais, a natureza e a ecologia. Né? E traz também esse novo conceito da ética animal espírita. Né? O que será isso? Vamos ver aqui o que eles falam. Então, é a conduta moral que inclui no esforço de se vivenciar a lei de Deus não somente o bem dos seres humanos, mas também o bem dos não humanos e de toda a natureza. Via de consequência, implica esforço gradativo e coletivo de mudança de hábitos pessoais e nos espaços espíritas, por meio de adoção da alimentação vegetariana estrita, do consumo de produtos ecológicos, do oferecimento de tratamento aos animais e do ensino da ética animal desde as atividades infantis. Então, esse é o conceito que eles estão trazendo. Então, fica aqui hoje um convite, né, para a gente pensar, né, sobre os animais e dar uma atençãozinha especial, né, para estendermos esses nossos conceitos, o conceito de justiça, amor e caridade, né, não somente aos homens, mas também para esses nossos irmãos caçulas. Né? E com isso, eu termino aqui a minha palestra. Muito obrigada.